Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Hoje celebramos o domingo da alegria. Vamos falar um pouquinho sobre isso na reflexão, na homilia. Mas também vamos falar um pouquinho de como a liturgia precisa incidir em nossa vida. E por fim, vamos falar um pouquinho do sofrimento nesse caminho nosso de vida, esse sofrimento associado a Jesus Cristo. E, bem, vamos percorrer esse trajeto. Primeiro, a alegria. Vivemos o tempo litúrgico da Quaresma. Chegamos ao 4º domingo da Quaresma. Passamos um pouquinho do meio. Então, já conseguimos olhar para frente e ver de forma breve a Semana Santa, contemplar a ressurreição do Senhor, contemplar a salvação que Ele nos oferece. Nesse percurso, vamos também nos deparar com a dor do Senhor. Compreendemos que aproximando-se da cruz, significa também aproximar-se da redenção. E por isso a igreja celebra a alegria da salvação que se aproxima. Papa São João Paulo II, ele, em uma homilia, comentava um pouco dessa alegria nesse domingo da Quaresma. Dizia assim: existe uma alegria que sobressai na esperança do advento. No advento, estamos na expectativa do nascimento do Messias. E ele continua: outra alegria vive radiante no tempo do Natal, porque a expectativa deu lugar ao acolhimento do Messias. E depois, mais tarde, a alegria de estar com o Cristo ressuscitado. Uma alegria que enchia o coração. Foi a experiência daqueles discípulos de Emaús. Nosso coração estava aquecido pela presença do ressuscitado. E hoje, diz o Papa, já avançada a Quaresma, meditamos na alegria da cruz. A alegria da cruz. Parece tão desconcertante pensar a alegria na cruz. Diz o Papa, é sempre o mesmo júbilo de estar com Cristo. Estar com Cristo na expectativa do advento, estar com Cristo na alegria do Natal, estar com Cristo na alegria do Cristo ressuscitado, estar com Cristo caminhando rumo à cruz e sua morte. Daí deve partir a vossa alegria mais profunda, daí deve advir também a vossa força e o vosso ponto de apoio, finaliza o Papa. Então, um pouquinho da alegria. Agora pensar na liturgia e a nossa vida. Na liturgia vemos que aquilo que cremos e aquilo que oramos, vemos exercer uma influência grande na nossa vida de cristãos. De modo que o cristão é chamado a viver aquilo que ele crê e aquilo que ele reza. Assim encontramos, de certa forma, na liturgia, o instrumento que forja a vida do cristão na vontade de Deus. O que ele professa e o que ele reza. A vida do cristão precisa ser expressão do que ele crê e daquilo que ele reza. Senão, estaremos aqui e não conseguiremos ser fecundados pela liturgia, fecundados pela graça de Deus. Se entramos e saímos do mesmo modo, o que cremos e o que celebramos não consegue ter efeito na minha vida cotidiana.
Mesmo sabendo que passaremos pela cruz, já nos toca a alegria pascal. Então, somos chamados a olhar para a cruz de Cristo e nos alegrarmos por recordar que somos profundamente amados por Deus. É quando o que cremos consegue nos tocar ao ponto de termos a percepção concreta de sermos amados. Recordar que Jesus venceu a morte, que está vivo, ressuscitado, e a ressurreição dele, depois da sua paixão, também precisa iluminar nossa vida. E desta forma experimentar a alegria que vem da esperança de uma eternidade feliz junto de Deus. Tendo dito isso, vamos começar a pensar a dor e o sofrimento em nossa própria vida. O Evangelho toca esse tema difícil do sofrimento humano. E o sofrimento humano há pessoas que lidam com tanta dificuldade que quando se deparam com o sofrimento, negam Deus. Já ouvimos essa frase alguma vez ou muitas vezes? Se Deus existisse, não teria o sofrimento. É muito difícil a explicação, muito complexa a explicação do sofrimento, e hoje não me proponho isso. Não é o momento, uma homilia, não há tempo suficiente para poder fazer uma reflexão sistemática sobre o sofrimento humano. Mas precisamos, com honestidade, ponderar quantas vezes sofremos por escolhas erradas que nós fazemos. E depois queremos terceirizar a culpa. Fazemos escolhas erradas, que depois vai ficar evidente a escolha errada que fizemos, mas vai trazer consequências. Quantas vezes pessoas próximas, um pai, uma mãe, faz escolhas erradas e vai repercutir na dor de um filho? Quantas vezes os filhos fazem escolhas erradas e vai repercutir na dor de um pai e de uma mãe? Quantas vezes pessoas próximas a nós fazem escolhas erradas sobre nossa vida? Vemos, às vezes, os políticos tão longe da gente, fazendo escolhas erradas que vão repercutir em nossa vida. E depois queremos culpar Deus por tudo. Queremos culpar Deus pelas escolhas erradas que nós fizemos tantas vezes. Outros não chegam a negar Deus, mas têm a fé fragilizada na hora da dor. Rezei a Deus, Ele não me ouviu. Pedi com tanta insistência, não fui escutado. Jesus, Ele responde a situação desse cego. Um cego que nasceu cego, que não se tornou cego ao longo da vida, nasceu cego. Nasceu cego e sabemos que ele é maior de idade, porque diz o texto completo, quando o pai e a mãe são chamados a prestar contas, ele diz, olha, ele é de maior, ele responde. Então nasceu cego, é de maior. Lida com a sua deficiência visual, pelo menos há uns 20 anos. Um sofrimento prolongado. É o que sabemos do texto. Mas o que Jesus fala sobre esse caso, vai dizer, o sofrimento deste cego serve para que as obras de Deus se manifestem nele. Serve para que a graça de Deus se manifeste nele e Deus seja glorificado pela vida deste homem. Aqui também precisamos pensar um pouquinho sobre. Algumas situações difíceis da vida são ocasiões para que o milagre de Deus aconteça. Começamos a missa cantando isso. E quantas vezes suplicamos a Deus o milagre? E quantos de nós
podemos testemunhar a ação extraordinária de Deus em nossa vida tantas vezes. Mas parece que queremos que tudo se resolva nos milagres de Deus. Queremos o tempo inteiro que Deus venha realizando milagres e resolvendo os nossos problemas. Mas certo é que em algumas situações Deus age de modo extraordinário. Outras vezes, Deus não vem tirando o sofrimento. Deus não vem nos privando da dor. Quando isso não acontece, a pessoa enfrenta, às vezes por tempo prolongado. E não só a pessoa, todos que estão envolvidos. E onde que está a ação de Deus aqui? Tornando a pessoa e os que estão ao seu redor fortes para suportar a dor. Tendo discernimento para fazer escolhas corretas. E Deus age também nessas situações. Deus não age só quando o milagre extraordinário acontece e o meu problema é resolvido. Deus também age me tornando uma pessoa forte para poder resistir à dor e ao sofrimento. De um modo ou de outro, Deus é glorificado. De um modo ou de outro, a dor e o sofrimento tornam-se ocasiões da manifestação da glória de Deus na nossa vida humana. Mas eu quero dizer para você que está aqui, ou para aquele que assistir depois essa reflexão, ou que está assistindo de casa, Jesus pode passar na tua vida e querer compartilhar com você a cruz dele. E isso é bem provável que aconteça, uma vez ou muitas vezes. Ele já disse isso. Quer me seguir? Renuncie a si mesmo e tome a cruz. Me siga com a cruz. Pode ser que nesse momento alguns de nossos irmãos aqui estejam meio em situações difíceis, de conflitos, de dores, de problemas diversos, de saúde. Se Jesus compartilhar a cruz dele contigo, não recuse, não reclame, não murmure. Abrace a cruz e recorde que depois da cruz vem a ressurreição e a eternidade. É aqui que aquilo que cremos precisa incidir em nossa vida. Aquilo que cremos e aquilo que rezamos precisa ter um impacto em nossa vida. Agora, se você quiser ser cristão só nos momentos felizes, você vai querer viver uma fé que não é aquela ensinada por Jesus. Tem uma igreja bem específica, que durante muito tempo tinha como slogan: pare de sofrer. Que é uma coisa mais contrária ao Evangelho do que uma igreja propondo uma coisa que não pode propor, que não pode oferecer, que não é capaz de oferecer. E quantas pessoas iludidas com a mentira. Porque se a proposta de Jesus fosse parar o sofrimento humano, seus apóstolos não morreriam martirizados. Jesus não promete privar-nos do sofrimento, não promete nos privar da dor, não promete nos privar de dificuldades na vida. Ele nos promete a sua presença, Ele nos promete a sua graça, e Ele nos promete para aqueles que perseverarem com fidelidade, a eternidade feliz. É isso que Ele promete. Então não venha querer de Deus uma coisa que Ele não vai oferecer. Não venha rezar pedindo a Deus: Senhor, que eu não sofra, Senhor, que eu não carregue a tua cruz. Não venha pedir isso a Deus, porque em algum momento Ele vai te chamar e vai dizer:
agora é a tua vez. Vem aqui carregar comigo. Como fez o sirineu, carregando a cruz do Senhor. Em algum momento, ou em alguns momentos de nossa vida, Ele vai dizer para você e para mim: vem aqui, carrega comigo. E quando isso acontecer, lembre-se desse evangelho de hoje e dessa homilia. Não recuse e não reclame. Abrace a cruz com Jesus. Em João capítulo 12, o grão de trigo que cai na terra e morre, produz muito fruto. Se não morre, fica apenas um grão de trigo. Quando o Senhor Jesus passar em nossa vida e nos chamar e nos pedir: vem comigo, carregue a cruz, então não vai ser em vão. Preciso ter fé suficiente para poder abraçar a cruz do Senhor, sabendo que é um caminho de salvação para mim, para minha família, para meus amigos, para as pessoas que me cercam. É poder participar da salvação que Jesus oferece a todas as pessoas. Quando lembramos disso, quando cremos nesta verdade, então nem a dor, nem o sofrimento poderão nos tirar a alegria que vem da fecunda presença de Jesus em nossa vida. Que é uma coisa mais desconcertante do que quando nós encontramos um cristão que está nesse momento de dor difícil e ele está sereno e ele sorri. Por quê? Porque ele está pleno de uma presença tão fecunda e tão maravilhosa. Por isso, devemos afastar todo o receio do sofrimento. Afastar toda ilusória possibilidade de negar o sofrimento. Porque depois dele vem a vida plena. Peçamos a Deus hoje que possa curar nossa cegueira espiritual e o nosso medo diante da dor. Possamos pedir a Deus hoje que tudo em nossa vida cristã possa ser repleto de sentido para todos nós e que nunca nos falte a percepção da presença de Deus, que é o que nos torna fortes e capazes de levantar quantas vezes cairmos com o peso da cruz. Que Ele nos auxilie, nos ajude e nos acompanhe sempre. Assim seja. Amém. Amém.